Segundo a ESPN, por meio do Grupo City, o Bahia quer fazer para o Internacional uma proposta de 12 milhões de euros. No vídeo hoje eu quero te explicar um pouco mais sobre essa situação, quero te falar também nesse momento sobre um atacante que foi especulado no Internacional, que é o Joseph Martinez, que foi especulado lá nos Estados Unidos essa possibilidade, e também quero te falar sobre o interesse do Real Madrid no atacante que o Inter está contratando e deve ser anunciado ainda nesta semana. Então, antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o Internacional, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante, assim, sempre que tiver vídeo novo no canal, o teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Começando aqui com as principais informações sobre o Internacional, eu quero começar realmente aqui falando com vocês uma primeira situação que é sobre a do Joseph Martinez. Para quem não sabe, ontem à noite saiu por meio de um site norte-americano, um site dos Estados Unidos, que o Inter estaria contratando o atacante Joseph Martinez, que é um venezuelano da seleção venezuelana, camisa 9, já esteve na mira do Inter no começo desse ano, né, ainda quando estava no Atlanta United, e daí do Atlanta ele vai para o Inter Miami, que é o time onde estava, por exemplo, hoje o Lionel Messi, só que agora o Inter Miami teve que se desfazer de alguns jogadores estrangeiros. O Joseph Martinez estava entre eles, porque eles contrataram agora, por exemplo, o Sérgio Roberto para lateral direito, contrataram agora, por exemplo, o Luis Soares, e por isso que eles tiveram que se despedir, por exemplo, do Joseph Martinez, tá bom? Mas o que existe de verdade nessa situação, tá? Primeiro, o Inter não está contratando o Joseph Martinez. Todo mundo sabe que o principal alvo do Inter nessa janela de transferências para ser o camisa 9, para ser aquele cara que vai jogar ao lado do Ener Valencia, é o Borré. Até o momento, o Borré é o plano A da direção do Inter, e essa informação ela até foi estranha, porque o site lá dos Estados Unidos disse que é um jogador que chegaria ao Internacional com um salário de 100 mil por mês. Não tem o menor cabimento esse tipo de situação, tá bom? Então, não, o Inter não está contratando, por exemplo, nesse momento, o Joseph Martinez, e a própria direção do Inter se manifestou dizendo que é uma informação fake e que não tem, nesse momento, algum tipo de embasamento. O Inter não está interessado na contratação desse jogador, pelo menos nesse presente momento, tá bom? Outra situação que eu quero passar para vocês também é para falar sobre a situação exatamente que foi muito falada hoje sobre a do Maurício, tá? Eu conversei com uma pessoa que está participando dessa negociação, mas eu quero pelo menos te atualizar primeiro o que está acontecendo no caso Maurício, tá bom? Bom, todo mundo sabe que o Maurício é um jogador que o Inter quer permanecer para a próxima temporada. Só que o Maurício tem dois empresários. Um deles é o André Curi. E o André Curi quer vender o Maurício. Quer ganhar dinheiro com o Maurício por meio da comissão dele. E ele está nesse momento em Salvador. Por que ele está em Salvador? Porque ele está aproveitando o Natal, curtindo as férias, Ano Novo, enfim. Só que ele está aproveitando que ele está lá no Salvador para negociar com o Bahia por meio do Grupo City. Todo mundo sabe que agora o Bahia é um dos clubes mais ricos do futebol brasileiro, está contratando o Jean Lucas dos Santos no chapéu que fez no Inter por 8 milhões de euros e está arquitetando uma proposta de 12 milhões de euros para comprar o Maurício. Isso quem diz é a ESPN, que traz essa informação. Como que seria essa proposta, tá? 8 milhões de euros para o Internacional, pelos 60% dos direitos econômicos que o Inter tem, e os outros 4 milhões de euros ficariam para Cruzeiro e Desportivo Brasil, que tem o restante da porcentagem desse jogador, 20% cada um, 20 no caso do Cruzeiro e 20 no caso, por exemplo, do Desportivo Brasil, tá bom? Eu conversei, como eu te falei, com uma pessoa que está participando dessa negociação e ela disse que tem alguns problemas para esse negócio andar. A primeira é a vontade do Maurício. O Maurício se identificou muito com a camisa do Internacional e o Maurício, para deixar o Inter, só se for para a Europa. Ele não trocaria o Inter hoje por outro clube do futebol brasileiro. Esse seria o primeiro problema. Então o Maurício só iria ao Bahia, e a pessoa que me falou isso falou exatamente assim, ó. Ele só vai pro Bahia se tiver algum projeto com o Grupo City, que daqui a pouco, se ele jogar bem no Bahia, ele vai pro Manchester City, ou vai pro Girona, lá na Espanha, que hoje é líder, né, do Campeonato Espanhol, só se tiver algo nesse sentido. Ele não vai trocar o Bahia, ele não vai trocar o Inter pelo Bahia nesse momento. Então já teria esse primeiro problema. O que diz o Inter? O Inter disse que não vende o Maurício para nenhum clube do futebol brasileiro.
O Inter recentemente recusou uma proposta do Red Bull Bragantino de 8 milhões também de euros pelo Maurício, sendo que pro mercado interno não vende o Maurício. Tá? O Palmeiras também se interessou na contratação do Maurício e recebeu mesmo não na cara do Inter. Eu só vendo o Maurício se for para fora, se for para o mercado do exterior, se for, por exemplo, para Europa, tá bom? Então, qual que é a tendência de momento do Maurício, tá? Que ele siga no Internacional para 2024, a não ser que o Bahia enlouqueça. O que é o Bahia enlouquecer? Chegar para o Inter tem 60%, chegar para o Inter e falar, Inter, toma aqui 15 milhões de euros à vista. Aí o Inter não tem que fazer, é uma proposta irrecusável. A não ser que eles cheguem com essa proposta maluca, que é algo que eu acho que não vai chegar, o Maurício vai seguir no Inter para a próxima temporada e vai ser um jogador bem importante para o técnico Eduardo Cudê, tá bom? Sobre propostas do exterior, ele recebeu uma só, que foi uma proposta do Charlotte, dos Estados Unidos. E foi uma proposta que o Inter recusou prontamente, porque era uma proposta de 2,5 milhões de euros. O Inter recusou prontamente essa possibilidade, tá bom? Outra situação que eu quero trazer para vocês, Robert Renan, tá? Zagueiro, que deve ser anunciado ainda nessa semana como novo reforço do Internacional. O próprio empresário do jogador falou sobre essa situação, que apenas detalhes burocráticos, falta apenas passar os papéis para o Robert Renan ser anunciado como novo reforço do Inter, tá bom? Mas o que eu tenho para te passar sobre essa situação? Informação que vem lá da Espanha diz que o Real Madrid, que vai perder o Alaba na próxima temporada, está interessado na contratação do Robert Renan, tá? Mas isso não tem nada a ver com o Inter agora, tá? Podem ficar tranquilos quanto a essa situação, porque essa negociação com o Real Madrid só seria para o próximo ano. Então ele ficaria esse ano no Internacional, e aí se o Zenit, por exemplo, optar para vender, para quem não sabe, ele já está vendido para o West Ham, né? Mas caso o West Ham queira vender ele para o Real Madrid, aí só quando terminar o empréstimo com o Internacional, tá bom? Mas vale deixar claro aí que o Inter tá trazendo um jogador a nível de o Real Madrid ter interesse, por exemplo, na contratação dele para ser o substituto do Alaba, né? Porque eles estão procurando um zagueiro canhoto, o Robert Renan é um zagueiro canhoto, alto, brasileiro, jovem, enfim, seleção de base, tem todas essas características possíveis. Até por isso ele chega ao Internacional com um status de titularidade, né? Inicialmente ele não vai ser titular, vai continuar aquela dupla de zaga Mercado e Vitão, mas certamente ao natural o Robert Renan vai assumir a vaga ou do Vitão ou a do Mercado. Muito possivelmente vai tentar assumir a do Mercado, né? Porque ele é um zagueiro canhoto, né? E aí pode ser até que faça a própria dupla de zaga com o Mercado, né? Só que o Mercado indo pro lado direito, né? Porque o Mercado sempre jogou como lateral direito ou como zagueiro pela direita. E agora no Internacional que ele tem que se adaptar para jogar ali como quarto zagueiro, como um jogador que tem um cacuete melhor, por exemplo, com a perna esquerda, tá bom? Mas então essas foram as atualizações do Inter no dia de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe teu gostei, se inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações e logo eu volto aqui com novas informações junto ao Internacional, tá bom? Me deixa aqui nos comentários também o que tu achou dessas informações, se tu venderia o Maurício por esses valores que estão sendo colocados, sobre o José Martínez e também sobre o Robert Renan, tá bom? Grande abraço, amanhã eu volto com novas informações. Valeu, falou e foi!